Bom dia a todos. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube, pela Casa dos Tarefeiros, Casa de Cura e de Conscientização, onde vamos assim, através deste domingo que se inicia, fazermos o nosso Evangelho no Lar. Eu, Ana Cristina, te convido, através da nossa Casa dos Tarefeiros, a realizar, para que possamos iniciar essa semana com um pouquinho mais de sabedoria, conscientização, aprendizados e sempre estarmos assim juntinhos com essa espiritualidade que não nos deixa jamais sozinhos, para que possamos assim estar entendendo, compactuando com as coisas boas através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e do nosso Deus, o nosso Criador. A nossa casa já consta aqui o telefone e também o endereço para que você possa estar ligando e agendando o seu tratamento. E aqui no canal do YouTube você vai encontrar sim várias palestras, orientações que vão lhe trazer sempre a segurança, as informações necessárias que vai tirar as suas dúvidas. E assim vamos acalmando os nossos corações, as nossas mentes, e vamos assim nessa luz divina nos conectar com esse mundo espiritual, com esses irmãos, com essas fraternidades, que nos trazem sempre para nós aquela força, aquelas energias positivas que nos trazem sempre o reconforto nos momentos mais difíceis. Mas para isso temos que ter sempre um campo limpo, retirando todo e qualquer pensamento negativo, projeções, formas de pensamento, a doença, o medo e tudo mais que possa te levar um pouquinho mais abaixo. E no lugar de tudo isso, vamos pedir a eles que nos preencham de harmonia, de saúde, de paz, de bastante tranquilidade, consciência plena do que estamos fazendo. Vamos pedindo pelas águas, que elas possam ser colocadas num copo com água, todas as medicações necessárias para o nosso melhoramento. E assim, vamos dando por aberto mais um Evangelho no dia de hoje. Como vemos falando na semana passada, e quem não escutou o nosso Evangelho da semana passada, dá um pulinho até lá, escute. Assim você vai entender um pouquinho melhor do nosso assunto. Estamos aqui falando muito sobre o nosso pensamento, como ele é poderoso. O conhecimento nosso do Espiritismo sempre aumenta a nossa responsabilidade. Nunca estamos sós. Somos úteis ou prejudiciais, mesmo sem tomar conhecimento disso, para ver o quanto é importante o nosso pensamento. Eu acredito que todos nós que estamos aqui escutando o nosso Evangelho, que é um espírito encarnado ou desencarnado, que nós, no caso encarnados, temos um corpo e através desse corpo nós nos manifestamos, nós falamos, nós gesticulamos, franzimos até a testa, sorrimos e até mesmo nos calamos. O que não falta para nós são maneiras de nos expressarmos, mas a manifestação por excelência do espírito imortal e o pensamento. Certa feita, Allan Kardec sempre nos alertou que todos somos médios, não é? Pois hoje não é tarefa simples saber distinguir o que é o pensamento nosso e o que é o pensamento alheio, pela influência externa. A Terra e o espaço que vivemos está saturado de pensamentos, como já aprendemos no Evangelho passado. Você sabe tão bem quanto eu que a maior parte das pessoas hoje não cultiva muitos bons pensamentos.
Você não acha, não precisa que eu lhe demonstre que a maioria dos pensamentos que nos cercam são muitas vezes pensamentos doentios, doentes, dolorosos. E é nesse meio que nós vivemos. E no meio desse enorme peso mental que nós nos desenvolvemos e aprendemos. A recomendação sempre foi de Jesus: orai e vigiai. Nunca esteve tão atual e necessário ao se descuidar dos nossos pensamentos, ao deixar que seus pensamentos sigam seu curso livre, no piloto automático. Você está permitindo que o seu padrão vibratório baixe, dando abertura para que milhões de pensamentos de mesmo nível sintonizem com o seu. Não é à toa que a depressão já é chamada de um mal do século XXI. Ao menor descuido, seu padrão vibratório cai e suas energias caem também. A boa notícia é que o manter seu pensamento elevado, sua influência sobre os que nos cercam, encarnados e desencarnados, é muito benéfica. Muitos não sabem que funcionam como um oásis para espíritos sedentes de boas energias. Os desencarnados, carentes de energia, que desconhecem seu estado de desencarnado ou que têm alguma dificuldade para seguir seu rumo, costumam se aproximar de encarnados de bom padrão vibratório. Buscam algum conforto, sentem-se bem com as energias positivas de encarnados, vigilantes em seus pensamentos. Quando nós vamos a um centro espírita ou quando nós contactamos com os espíritos trabalhadores em suas orações ou durante o sono físico, muitos desencarnados carentes acompanham você e são encaminhados ao socorro e esclarecimento. Como disse, nunca estamos sós. Somos úteis ou prejudiciais como sem tornar conhecimento disso, para ver a importância do pensamento. Vimos até aqui muitas teorias mencionando sobre as potências do espírito, tais como a ação poderosa da vontade, as infinitas possibilidades da mente e a ação indescritível do pensamento, expressas em afirmações como: tudo começa no pensamento, no universo da mente nada é impossível, poderás ver e ser o que quiser. O espírito é comparado a um verdadeiro Deus na direção do seu universo. Verificamos as imensas capacidades e possibilidades ao seu alcance. Por outro lado, há dificuldades de variadas ordens, fruto do desconhecimento dessas potencialidades, que estão sempre ali gerando sofrimentos incontáveis por seu uso indevido. Mas, afinal de contas, o que é o pensamento, afinal? O que são a mente e a vontade e a quais as suas funções? O que é o espírito, o ser pensante? Qual a verdadeira origem e a ligação entre esses elementos? Por que razão vamos nos importar e conhecer tudo isso? Se somos espíritos, somos raios conscientes de uma eterna sabedoria, e se tudo é cópia de tudo na criação, consequentemente também somos deuses. Quando criam seres pensantes que são, o que realmente possamos estar passando por meio de seus pensamentos? O espírito em si tem o poder, e não o poder, a capacidade de idealizar, construir e reconstruir o seu universo, a sua realidade espiritual e física. Certa feita, Emmanuel respondeu que a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constrange, alarga, assimila, desassimila,
íntegra pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Não podemos nos esquecer que antes de ser o que somos, a semente já havia sido nutriente da terra, da água, do ar, da luz e de outros elementos. Antes de sermos espíritos, também fomos matéria primária, fascículos de luz, matéria elementar, energia universal, princípio vital, matéria secundária e assim vai. Hoje somos uma porção individualidade de energia a caminho da angelitude. Uma vez despertos, vamos nos tornar raios conscientes da eterna sabedoria, espíritos imortais. Em outras palavras, relembramos sempre o nosso Mestre Jesus. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu também o vos confio. E esses nutrientes vão constituir as sementes que, por sua vez, converte-nos, vamos dizer assim, em uma árvore, auxiliando incontáveis elementos da retaguarda. O espírito, da mesma forma, quando individualizado, assume responsabilidades maiores proporcionais ao seu conhecimento, ao seu estágio de desenvolvimento e à sua obediência à capacidade condutora, no caso, a liderança, a cada um conforme a sua moral. O auxílio e a promoção serão relativos à responsabilidade assumida, com ou menos com o mais desenvolvido. E para melhor compreensão desse processo, cumpre-nos aprofundar as reflexões sobre o objeto de análise no presente instante, o pensamento. Não nos iludamos, porém, quanto à sua complexidade, sobretudo, ao refletirmos sobre a afirmativa, para nós uma advertência. É muito complexo o significado da palavra pensamento, tendo em vista a faculdade de pensar. O objetivo deste ato é a consciência disso é muito mais importante do que possamos imaginar. Meus irmãos e meus amigos, como tudo é importante, nós nem tomamos consciência, estamos tudo tão no automático. Você já pensou as pessoas que têm as condições de visualizar as formas de pensamento, como elas se transformam? Eu já li livros da nossa doutrina que falam que pensamentos têm até mesmo cheiro. Vocês imaginam isso? Você já pensou quando você está com raiva, quando você, no caso, você mente ou você julga uma pessoa, você condena uma pessoa pelas ações dela, a forma que isso pode gerar no universo e aquilo que você está atraindo para você, como é responsabilidade nossa, porque nós não estamos apenas atingindo a nós mesmos, mas sim esses irmãos que estão à nossa volta, seja ele encarnado ou não. Olha a nossa responsabilidade de vivermos sempre nessa certeza de que temos que parar e analisar tudo e a todos com simplicidade e ao mesmo tempo ter a certeza de que estamos fazendo o melhor sem prejudicar a nós e aos outros que nos cercam. É fácil? Eu penso que não. É muito complicado. E nós vamos ver no próximo evangelho como isso pode ainda ressaltar em algumas vertentes que o próprio pensamento nos traz, para que possamos ainda entender ainda melhor sobre os nossos pensamentos. Porque, como eu disse, estudar sobre o pensamento é muito profundo e muito grandioso. Então nós vamos assim agradecendo ao plano maior por toda essa oportunidade que nos dão, que possamos gerar sempre pensamentos reformulados nas instruções dos bons espíritos e dos ensinamentos de Jesus, que possamos seguir as leis de Deus. E vamos agradecer a eles pela essa oportunidade que estamos tendo em aprender.
E que esses irmãos e amigos espirituais possam dar a todos que nos circulam pensamentos positivos, intuições, vibrações positivas, sempre nos ajudando, tirando todas as nossas mazelas e fraquezas e recolocando sempre conteúdos de sabedoria. Já pedimos pela água, que ela possa estar sempre regada de todos os elementos necessários para a nossa melhora, proteção divina sempre para todos que nos cercam, para os nossos familiares e amigos. Vamos pedir pela casa dos tarefeiros, aos tarefeiros e ao Dr. Antônio, que ele possa, sim, continuar, se assim podemos pedir, que nos ajude, que nos oriente, conjuntamente com toda a sua falange de paz. E assim eu espero encontrar todos vocês para um próximo Evangelho, numa próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.